Bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia que eu não estou bem. Ontem foi um dia particularmente difícil para mim. Começou no trabalho com questões que me entristeceram bastante, algo como o passado perseguindo, né? E foi muito difícil, particularmente foi muito difícil o dia ontem para mim. Depois eu tive duas notícias que me abateram. Quer dizer, eu já estava abatida, então veio mais duas notícias para me derrubar. E é aquele dia que você fala assim, acaba porque você não aguenta mais. E eu estive particularmente muito triste. E eu não gravei nada, nem gravei vídeo pro Quai, nem pro YouTube. E minha vontade era de ficar quietinha, não gravar nada. Não assisti Jogo do Brasil, porque eu fiquei trabalhando, eu trabalhei até quase 7 horas da noite, porque eu precisava terminar algo, que eu dependia de outras pessoas para me passar para fazer o relatório, e os relatórios particularmente difíceis, porque as pessoas não fizeram conforme foram orientados. Então o dia ontem foi particularmente difícil para mim. E eu me abati, meu espírito se abateu. E eu, com certeza, ontem e hoje, experimentei quando a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele mostra para Deus o que a gente está sentindo e o que a gente... É como se ele fosse aquele tradutor de inglês para português e japonês, vice-versa. Ele traduz para Deus o que nós estamos sentindo, a nossa oração dentro de nós, e Deus vai nos trazendo calma e conforto. Assisti os capítulos de quinta e sexta da novela Reis, e Deus falou muito forte comigo. Primeiro porque os mesmos homens que estavam seguindo a Davi na hora da dificuldade e da tribulação foram os mesmos que queriam apedrejar Davi e dizer que tudo de mal estava acontecendo com eles porque estavam seguindo a Davi. Sendo que se eles estivessem com Saul naquele momento estavam todos mortos. Porque aquele capítulo foi quando Saul e toda a casa sua caiu. Depois aquele mesmo povo murmurador ficou para trás porque estava muito cansado. Davi continuou e recuperaram tudo, e na hora que recuperaram, Davi virou o melhor rei do mundo, o melhor comandante do mundo, o melhor líder que podia se seguir. Então eu percebi que nós somos muito instáveis quando nós não estamos no Espírito do Senhor, quando nós não estamos caminhando com Deus. Na mesma hora que nós estamos alegres com o nosso líder, é a mesma hora que quando ele algo faz e não nos agrada, ou no momento da dificuldade, é aquele que a gente já se vira contra ele porque ele já não é o bom líder. Depois, as tribulações vêm, nos abatem, mas nós precisamos permanecer e perseverar no Senhor, porque Ele vai nos dar a vitória. Mas acima de tudo, eu lembrei de um versículo que fala em Neemias 8:10, se não me engano, que a alegria do Senhor é a nossa força. Aquele dia era um dia consagrado para o Senhor, e por isso deviam estar alegres o povo de Deus. E o mesmo permanece hoje. Nós não temos um dia que é consagrado a Deus. Todos os dias são consagrados para o Senhor. E por isso nós devemos estar alegres, porque é o dia do Senhor. Não posso parar de gravar o vídeo, nem de falar a palavra para o Senhor para muitas pessoas, porque porque tudo passa, menos a palavra do Senhor. E é por ela que nós vivemos e morremos. É por ela que nós crescemos e permanecemos. E é por ela que nós devemos abrir a nossa boca e continuar o nosso caminho. Então hoje eu queria dar esse pequeno testemunho para vocês, que não está sendo fácil, muitas vezes nós vamos encontrar barreiras, mas no Senhor nós nos levantamos porque é Ele que nos levanta. É pelo Senhor,
e para o Senhor. E continuando a nossa série de oração, hoje eu quero falar 2 temas muito interessantes que também nós devemos elevar a nossa voz em oração e falar com Deus. Um é pelos nossos amigos e a outra pelos nossos inimigos. Vou começar pelos nossos amigos e diz assim a palavra do Senhor que está em Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Jó passou por um período muito difícil. Jó era um homem que Deus falava que era temente a Deus e justo. Deus falava que Jó era justo, era um homem justo. Jó orava pelos seus filhos todos os dias, colocava eles diante de Deus e ainda quando ele orava, ele falava, vá que de repente eles pecaram contra Deus, e todos os dias Deus louvava ao Senhor e se apresentava diante dele e apresentava a sua família diante dele. E muitas vezes eu não entendi o livro de Jó, porque eu achava tão injusto o homem ser justo e Deus permanecer, não, e Deus permitir que o inimigo tocasse na vida de Jó e tirasse tudo que ele tinha. Mas depois eu vou vendo que é exatamente isso que Deus quer nos mostrar. Tudo passa, a gente vai perder muitas coisas, mas Deus não vai passar. A palavra de Deus não vai passar. E se nós permanecermos no Senhor, Ele nos dará tudo em dobro. E quando Ele dá tudo em dobro, não falo desse mundo físico, eu falo da nossa salvação, eu falo da nossa ida para o reino do Senhor, porque é por Ele que nós devemos lutar, orar, viver. É o reino de Deus, é o reino que não é desse mundo, porque nós não pertencemos a esse mundo. Precisamos entender isso. Não sei a dificuldade que você está passando, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é ela que nos levanta. A palavra de Deus é ela que nos acalma, nos regozija, nos traz paz, nos consola. Somente ela. Ore, levante a sua oração pelos seus amigos. E quando você está intercedendo pelas pessoas, Deus vai te levantando na forma em que você necessita, porque é isso que Ele vai fazer, na forma em que nós necessitamos e que a vontade dEle se cumpra em nossas vidas. O segundo motivo é pelos inimigos. Eu quero ler essa palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 43 até o 48. E diz assim a palavra do Senhor: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A palavra por si só fala. Nós temos que ser diferentes do mundo.
Nós temos que ser daqueles que não querem servir a Deus. Os que não servem a Deus exaltam e oram e se alegram com os amigos. Nós que não somos iguais aos que não querem servir a Deus e que servimos a Deus, nós temos que ser diferentes. E ser diferentes inclui orar por aqueles que nos perseguem. Isso fala tremendamente comigo em relação a ontem. Pessoas que deveriam estar servindo a Deus e me ajudando nas minhas fraquezas são aquelas que muitas vezes estão puxando meu tapete e tentando me derrubar. Nesse momento elas são meus inimigos, então eu preciso orar por elas, para que Deus as alcance e elas entendam como é o reino de Deus, como nós somos um só corpo. E se eu estou doente, você também fica, porque se eu caio, você cai comigo. Porque repare o nosso corpo, se algo nós não está bem, todo o corpo não vai. Que possamos entender a grandiosidade dessa palavra, do que é orar pelos nossos amigos e nossos inimigos. Vamos orar? Deus maravilhoso, obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco até aqui, por mim até aqui. Particularmente o dia de ontem foi muito difícil e eu só consegui ouvir porque eu não conseguia nem falar nada. De notícias difíceis, passado perseguindo pessoas que deveriam ajudar, puxando o tapete. Mas Deus, eu quero de me colocar diante de Ti. Colocar diante de Ti os meus amigos, Pai. Pedindo que o Senhor continue os abençoando. Continue os ajudando. Fortalecendo nas suas fraquezas. Trazendo a provisão necessária ao que eles precisam, Pai. E eu Te agradeço por eles estarem em meu caminho. Obrigado, Pai. Assim como eu também Te peço, Deus, pelos meus inimigos. Senhor, eu Te peço que o Senhor traga a salvação para eles, Pai. Traga-os para Ti, Senhor. Traga-os para o Teu caminho. Mas se eles assim resistirem e não quiserem, Pai, que o Senhor afaste-os da minha vida e os abençoe, Pai, para que eles um dia venham entender como é maravilhoso servir a Ti, Deus. Eu oro para que o Senhor os abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Mude-os, Pai, porque só o Senhor pode fazer isso. Porque só o Senhor tens a palavra de vida eterna, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Faça a sua oração. Coloque diante de Deus os seus amigos e os seus inimigos. Fale no seu quarto secreto e ore por cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o nosso descanso. Que Deus abençoe o nosso trabalho. Que Deus abençoe o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém.